Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim também morreu a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. O evangelho de hoje é um encontro de Jesus com os saduceus. Quem eram os saduceus? Um grupo que não admitia em hipótese alguma
a possibilidade da ressurreição. Um grupo que não admitia de maneira alguma que o ser humano poderia viver a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aí de repente encontra Jesus e vem com uma perguntinha capciosa. O que é uma perguntinha capciosa? Maldosinha, para ver se pegava ele, né? Tem gente que gosta de fazer umas perguntinhas maldosas para ver se pega o outro. Pois é, foi o que os saduceus fizeram com Jesus, contando para ele uma história de que, segundo a lei mosaica, se uma mulher estava casada com um determinado homem e aquele homem morria, ela imediatamente era assumida por esposa pelo irmão dele. Aí aquele infeliz morre também, coitado. Eu já estou achando que o problema é a mulher. Ela matou quanto nesses evangelhos, meu Deus? 7, meu Pai de misericórdia. Está igual. Será que tem alguém aqui parecido com ela? Não. Mas aí depois então que morrem os 7, eles perguntam para Jesus então para ver se pegava ele nessa armadilha. Com quem essa mulher vai ficar no céu então, já que vamos todos ressuscitar? Se há mesmo, Jesus, a tal da ressurreição, com quem que essa mulher vai poder ficar depois então? Qual será o marido dela? E Jesus então responde de maneira muito simples, mas muito profunda, de que na eternidade não haverá mais essa possibilidade de você reconhecer, ou de casar-se, ou de ter a necessidade de um marido e de uma esposa. Não há necessidade, porque seremos todos irmãos. Aí entra a minha tese. Desculpa, você que já casou, eu respeito a sua opção. O sacramento do matrimônio é maravilhoso e por isso é sacramento. É daí que nós nascemos, é dessa família que nós nascemos. E eu não estou até, o que eu vou falar nem toca o fato da minha opção como padre ser diferente da sua, dizer que a minha é melhor ou que a sua é melhor que a minha. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa que a cada dia mais eu me convenço. O amor entre o homem e uma mulher é muito profundo? É um amor de entrega, de doação. O amor de uma mãe pelo filho é profundo. O amor de um irmão pelo irmão é profundo. Há uma profundidade em todos esses vínculos sagrados. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Eu tenho uma impressão de que o vínculo fraterno é o vínculo mais profundo que nós podemos viver na vida. Já me explico. Você tem amigos de verdade? Tem. Você sabe que quando um amigo chega na sua vida, um amigo verdadeiro, aquele a quem você confia as suas misérias, as suas alegrias, aquele que você tenha condições de ser totalmente verdadeiro. É claro que todo mundo tem uma outra reserva, mas é aquela pessoa que consegue acessar o máximo de nós. Vínculo fraterno. Esse vínculo, minha gente, eu tenho uma intuição de que ele nos antecipa a eternidade. Ele nos antecipa a eternidade. E é ele que sustenta todos os outros vínculos. É o vínculo de fraternidade que faz o amor esponsal ser duradouro. Porque se um marido não se torna amigo da mulher, se uma mulher não se torna amiga do seu marido, é provável que esse casamento entre em crise logo. Porque boa parte do amor esponsal, desse amor de entrega de corpo e alma, precisa passar pelo amor fraterno. Porque senão o casamento não vai adiante. A relação de mãe e filho, a mesma coisa.
Você como mulher dizer, talvez seja o amor que você exerceu. Tudo bem, eu respeito. Mas se o seu amor fraterno, com o passar do tempo, à medida em que esse menino sai da barriga, torna-se outro, vai crescendo e andando pelas próprias pernas, se esse vínculo materno não passa pela transformação de ser um vínculo fraterno, você vai querer aprisioná-lo em você. Você vai querer esse filho para você. E eu nem preciso ir longe não, garanto que tem muita mãe aqui, ó, que traz o filho amarrado no cabresto. Mulher nenhuma presta para casar com ele. Homem nenhum presta para casar com a sua filha. Tudo porque tem medo de perder. Mas olha como Deus é sábio. Depois de exercitar o amor materno, depois de doar-se a esse menino, a essa menina, de maneira plena, vai chegar um momento em que seu coração viverá a liberdade do amor fraterno. Olha que beleza, minha gente. Deus nos ensinando o significado da ressurreição a partir das categorias de amor que nós vivemos. Porque o vínculo fraterno talvez seja o mais definitivo, porque é o que mais nos torna livres. E nós nunca mais vamos embora depois que alguém nos ensinou a ser livres. O amor que nos ensina a liberdade é um amor definitivo, é um amor para a vida inteira, e ele já se antecipa no tempo, nos mostrando o que é eterno. Tudo bem, você continua amando seu esposo como esposa, você continua amando seus filhos como mãe, você continua amando seus filhos como pai, você continua amando seus irmãos. Mas se nós não evoluirmos a nossa capacidade de amar, específicas para o amor fraterno, nós nunca saberemos ser um do outro de maneira correta e cristã. O amor esponsal não basta para fazer um casal dar certo. O amor materno não é o suficiente para que uma mãe consiga educar o seu filho para a liberdade. O amor paterno não é suficiente para que você tenha condições de fazer ser um filho, um homem de verdade. Depois de experimentado o específico de cada amor, nós precisamos viver o amor fraterno, que foi o amor que Jesus teve pelos seus discípulos, que foi o vínculo que Jesus resolveu estabelecer no mundo. Por isso ele não se casou, por isso ele viveu a castidade. Porque ele queria nos mostrar que uma pessoa, quando descobre a mais sublime forma de amar, ela está pronta para a eternidade. Jesus poderia ter se casado? Poderia. Ele poderia, ele certamente era um homem que tinha todos os atrativos para poder despertar em alguma mulher o desejo de ser esposa dele. Mas ele sabia que na sua missão, o específico estava em amar o mundo de maneira fraterna, definitiva. Você sabe que o padre não se casa por 3 motivos. Primeiro motivo, por uma questão cristológica. Cristo não se casou, Jesus não se casou. Ele viveu radicalmente a sua capacidade de amar, doando-se aos outros, não se prendendo a uma família. Por isso que naquele encontro com Nossa Senhora, ele é categórico em dizer: os meus irmãos, a minha mãe, a partir do momento em que eu assumo a minha missão, torna-se, é a humanidade, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, é meu irmão, é meu amigo. O segundo motivo, eclesiológico. O padre é um homem que está à disposição da igreja. É muito mais difícil transferir uma família do que transferir um homem, não é? Imagina se a gente é casado, que confusão cada vez que transfere. E o pobre dos nossos filhos, que não tem obrigação nenhuma de viver as minhas escolhas.
Como é que eu vou fazer com esse menino? Cada vez que eu olhar para ele, olha, a igreja está precisando de mim lá no Amazonas, a igreja está precisando de mim lá na Angola. E o terceiro motivo é o de hoje, é o evangelho de hoje, é o motivo escatológico, essa palavra que parece difícil, escatom, o último dia, as realidades últimas, a eternidade. O padre, a freira, faz a opção pela castidade para demonstrar no hoje da vida o que será na eternidade. Por isso, se eu não me sentir seu irmão, se eu não lhe oferecer o meu coração fraterno, eu estou pecando contra o meu sacerdócio. O diácono a mesma coisa, os padres que estão aqui a mesma coisa. Se nós não oferecermos a você o nosso coração fraterno, desprendido, eu estou pecando contra a minha vocação, porque eu poderia muito bem ter casado. Ninguém me obrigou a ser padre. Eu não fiquei padre porque minha mãe fez novena e eu estou aqui para agradar a novena que ela fez. Eu fiquei padre porque quis. E no momento em que eu quero ser padre, eu tenho que ter consciência das obrigações do meu ser padre. Eu fiquei padre para ser irmão do mundo, mas isso é genérico demais. Quem é o mundo? É você. Quando eu lhe encontrar pela vida e você precisar do meu coração de padre. Quem é o mundo? Quem é a humanidade que eu preciso amar e ser irmão? É você no momento em que você estiver diante de mim, na sua dor, na sua dificuldade. Eu fazer a estrutura da minha vida ser de tal forma que eu tenha condições de onde eu estiver, ali eu declarar publicamente que eu sou amigo da humanidade, que eu sou um irmão da humanidade, que eu não tenho medo de gente. Começa por aí. Eu não posso ter medo de gente, eu não posso ter medo de pecado, eu não posso ter medo do impuro, eu não posso ter medo da doença, porque eu escolhi fazer da minha vida uma vida de dedicação a essa fraternidade que Jesus nos fala, que nós viveremos na eternidade. Eu escolhi, minha gente, livremente colocar o meu coração no altar do Senhor, para que eu tenha condições de lhe ensinar com a minha vida, aqueles que estiverem próximos de mim, aqueles que assistem os meus programas, que leem os meus livros, que escutam as minhas músicas, que tudo isso esteja devidamente amarrado à minha vocação, de ser um homem que ajuda o outro, de ser para o outro, de viver para o outro. De ser um amigo da humanidade. Esse vínculo definitivo, como eu acabei de dizer para você. Depois do seu amor de mãe, você precisa aprender o amor fraterno, que é aquele que vai lhe dar condições de desprender-se dos filhos e deixar que eles vivam a vida deles. Porque o amigo é esse, o amor fraterno verdadeiro é esse. É o amor onde não cabe posse. Nenhum amor deveria caber posse. Mas o amor fraterno é o da escolha. Porque o vínculo sanguíneo você não tem como escolher. É seu irmão, está aí, chupa essa manga. É sua mãe, chupa essa jabuticaba. Dá para você dizer, eu não sou seu parente? Dá para dizer isso? Não dá. Então os problemas são nossos. Os problemas lá dentro de casa são nossos. Nós não temos como fugir deles. Pode ser que nem exista liberdade nesse amor ainda. Você ama porque é obrigado, é meu irmão, é meu pai, é minha mãe. Mas agora, o evangelho de hoje nos fala de um amor que nos liberta dessas imposições, que é o amor fraterno. Nunca na minha vida eu escutei essa frase: eu sou obrigado a ser seu amigo. Não.
Eu não sou obrigado a ser seu amigo. Eu escolhi ser seu amigo. Eu não tinha a menor ideia de que você existia. Eu não sabia por onde você andava quando você tinha os seus 5, 6 anos. Eu não tinha a menor noção da sua existência. Não tinha notícia de que você existia. Não sabia que o seu RG já estava registrado em alguma cidade desse mundo. Mas no momento em que você entrou na minha vida, eu descobri que eu não posso mais viver sem você. Isso é amor, minha gente. Nós não escolhemos os amigos, eles acontecem na nossa vida. E de repente você começa a experimentar um pedacinho da eternidade cada vez que você está com aquele seu amigo. O tempo voa quando a coisa é boa. Quando a prosa é boa, você não vê, nossa senhora, já são 3 horas da manhã e nós estamos aqui conversando. Não é assim? Quem aqui não vê o tempo passar quando está ao lado dos verdadeiros amigos? É assim. E o homem mais pobre desse mundo não é aquele que não tem dinheiro, não. É aquele que não tem amigos. A maior pobreza que nós podemos experimentar na vida é essa. É a gente não conhecer a fraternidade. Porque quando você tem um bom amigo, quando você experimenta um amor fraterno, você vai se inquietar com o seu jeito de ser mãe. Você vai problematizar o seu papel. Conversão é isso. É a gente problematizar o papel que a gente exerce na vida do outro. Não está certo. Se eu quero ser uma mulher convertida, eu não posso tratar o meu filho como se ele fosse um cachorro que precisa ser amarrado para não ir embora. Se eu quero ser um pai convertido ao Evangelho, eu não posso cortar as asas do meu filho da mesma maneira como eu fiz com esse papagaio quando ele chegou aqui em casa. A gente corta a asa do papagaio para ele não ir embora, para ver se ele se acostuma com a gente. Às vezes nós fazemos o mesmo com os nossos filhos. Filho, você não pode cortar asas, você tem que ajudar a voar na direção certa. E respeitar a direção que ele escolhe voar. O evangelho de hoje, no momento em que os saduceus fazem essa pergunta capciosa para Jesus, querendo entender a eternidade, Jesus dá uma resposta linda. O meu Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. E aqui, no hoje da nossa vida, no amor fraterno que experimentamos, nós temos condições de dizer ao mundo o que é a ressurreição. Crer na ressurreição passa o tempo todo pela responsabilidade de viver e de ser fraterno. Essa ressurreição que nós esperamos para a eternidade, e temos que esperar sim, porque a nossa fé é escatológica. Nós temos de viver preparando a eternidade. Mas não se esqueça que a eternidade só será possível à medida em que nós a preparamos na história. Sem história não há escatologia. Sem história não há eternidade. E é aqui que você prepara a sua ressurreição definitiva. No momento em que você ama aqueles que passam pela sua vida. No momento em que você é um instrumento de ressurreição na vida daquele que passa por você. Pode ser que quando nós estivermos lá querendo entrar no céu, sabendo se vamos entrar ou não, se o nosso condomínio é no inferno, no purgatório, pode ser que Deus vá nos fazer essa pergunta simples: quantos amigos você teve na vida? Pode ser que Ele não pergunte quantas missas você foi. Porque a missa, se ela se torna uma repetição infértil na nossa vida, onde ela nos leva?
se no gesto de dobrar os joelhos no chão, se o gesto de fazer uma oração a Deus não me torna mais amigável, mais histórico, mais verdadeiro, para que serve esse gesto? Aonde a oração me leva? Aonde a sua oração te leva? Na direção dos irmãos? Talvez Deus vá nos desconcertar com essa pergunta. Quantos amigos você teve na vida? Não estou falando de conhecidos e nem amigos do Facebook. Quando você recebe a solicitação de amizade, você vê a caretinha da pessoa, geralmente entra nas fotos para ver se você vai se aceitar ou não. Aí você clica aquela tecla e aparece aquela mensagem linda. Pronto, agora vocês são amigos. Sei. Pode até ser que nasça uma amizade dessa frasezinha. Pronto, agora vocês são amigos. Mas o amigo de verdade, nasce no momento em que construímos a ressurreição, em que caminhamos de mãos dadas. Como o poeta Drummond de Andrade nos aconselhou, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Nós precisamos de amigos, sabe por quê? Para suportar a nudez original, para suportar a vergonha do pecado, o limite da vida. Nós precisamos de amigos para dar conta da existência, porque às vezes um parente não ajuda a gente a suportar a existência. Pode ser que a obrigação do vínculo, do sangue, não nos coloque ao lado de pessoas que nos ajudem a suportar a existência. Mas você pode ter certeza que o tempo todo Deus envia para você pessoas que serão capazes de suprir todas as suas ausências, com esse vínculo fraterno que antecipa no tempo aquilo que já é eterno. Para isso nós saímos para jantar com os nossos amigos. Para isso nós programamos o final de semana em Ubatuba e levamos 14 horas no trânsito até chegar, na descida do feriado. Para isso alguns se perdem na vida, viram alcoólatras, na ilusão de ter alguém que suporte com ele a vida, que suporte com ele as dores, que cubra um pouquinho a nossa vergonha original, a nossa nudez original. Minha gente, esse encontro de Jesus com os saduceus, dizendo como será a eternidade, é para todo cristão um anúncio de como deve ser a história. Olha o vínculo. Ao ensinar para os saduceus como deve ser a eternidade, Jesus nos ensina como deve ser a nossa vida hoje, aqui, agora. Se não construirmos a fraternidade, nós não conheceremos a ressurreição, nós não conheceremos a vida eterna, porque o que Deus nos pede o tempo todo, diariamente, sem cessar, é que a gente abra o nosso coração para que a gente ame da mesma forma como Deus ama. Por isso não perca tempo. Saia do casulo da sua vida, saia do casulo da sua estrutura e faça amigos. E amigos que são feitos em Deus, a possibilidade disso se aprofundar é muito maior, porque o verdadeiro amor fraterno é aquele que deseja para nós o mesmo que Deus deseja. É o mesmo que Deus deseja. O verdadeiro amor fraterno é aquele que quer para nós o mesmo que Deus quer. Cuidado com os falsos amigos. Quando você percebe que ele está lhe colocando dentro de um contexto de perdição, ele está lhe dando o que o diabo quer para você. Mas o verdadeiro amigo, aquele que nos vem enviado por Deus, para que a gente possa entender a eternidade e merecê-la, ele vai sempre nos proporcionar aquilo que é melhor para nós. É assim que você vai fazer a identificação
de quem são os seus amigos de verdade. Os meus amigos de verdade são aqueles que me levam para Deus, são aqueles que me oferecem o que já é eterno. E depois de tê-lo descoberto, você tem o direito de dizer: descobri um tesouro. E ao experimentar este amor fraterno aqui, hoje, no agora da sua vida, você está ensinando ao mundo o que significa a ressurreição, o que significa a verdadeira vida eterna. Porque quando nós amamos, quando somos amados de maneira fraterna, a eternidade se antecipa no nosso coração. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando falo pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz. Pronto. Ele te encoraja para quê? Ele te encoraja a vencer os seus medos, a ir além? Ou ele lhe encoraja para ser um bebum, safado, sem vergonha? O verdadeiro amigo, a verdadeira fraternidade é essa que Jesus está falando? Que você pode viver como mãe, sendo amiga do filho no momento certo. Permita que Deus lhe ajude a sair da estagnação do papel temporário para chegar ao definitivo. Porque esse vínculo que nós temos aqui, marido de um, marido da outra, pai desse, pai daquele, isso é temporário. Este vínculo é temporário, Gilberto. O único vínculo definitivo que nós já podemos antecipar no tempo é: somos irmãos, somos amigos. O evangelho de hoje é duro conosco, ao nos dizer, para alguns até um alívio: esse marido é só aqui, essa mulher é só aqui. Esse filho só é seu aqui. Esse irmão aí que você veio ao mundo é seu aqui. Porque quando chegarmos lá, seremos todos, sem distinção, amigos e irmãos. Amigos e irmãos. Por isso, faça cair por terra todos os seus preconceitos, viu? Porque quando os preconceitos caem do nosso coração e a gente olha o nosso irmão como um companheiro de eternidade, olha que maravilha isso. A gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais humilde. Olhe para essa multidão que está aqui, a multidão que nos acompanha em casa. Não somos nada hoje. Não sou seu filho, você não é minha mãe, você não é minha esposa, eu não sou seu marido,
mas nós já somos irmãos. Estamos no vínculo definitivo da eternidade, mas só chegaremos lá, só viveremos a fraternidade escatológica se soubermos viver a fraternidade histórica. Por isso, não podemos acreditar numa religião que nos faça inimigos uns dos outros. Não. A verdadeira religião, aquela nascida do coração de Jesus, pautada no evangelho de hoje, que tem como missão preparar o coração humano para ser eterno. Essa religião, se não nos fraterniza, se não nos torna irmãos, ela é infértil. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes você escutou o padre falar essa frase? Ixi, todo domingo meu padre lá comendo, meus irmãos e minhas irmãs. É por isso, ele está pegando o significado escatológico da comunidade. Nós somos irmãos. Enche a boca para dizer isso, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Esse vínculo já é definitivo, não será modificado por nada dessa vida. Por isso, fé em Deus, pé na estrada. Fé em Deus, pé na estrada. Porque é na estrada da vida que nós fazemos amigos. É na estrada da vida que nós fazemos amigos. Não perca tempo, que o seu cristianismo multiplique os seus amigos verdadeiros, que a sua fé em Deus povoe a sua estrada de bons amigos, porque você merece, você precisa deles. Sem os amigos nós não vamos longe. Volto a dizer, os verdadeiros amigos é que nos salvam da nossa nudez original. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, compreender a vida, tu vieste compreender por mim, quando os meus olhos não podiam ver, me ajudou a andar, mas amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros para recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Braço para cima comigo. Que Deus me... que eu não estou só. Que Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz. Um abraço quem está do seu lado agora, bem carinhoso. Desejo que essa pessoa tenha muitos amigos, ou então que tenha poucos e bons amigos, para que você antecipe no tempo aquilo que será eterno. Amigos para sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Para sempre, dois amigos. Vamos lá. Amigos, para sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos, para sempre, Deus amigo. Se Deus, para sempre bons amigos. Se Deus quiser.
Uma salva de palmas para os amigos que a vida nos deu. Mais forte.